Passar o treino perfeito de tríceps que surgiu com a aplicação de muito estudo científico e muita tentativa e erro que eu tive durante 20 anos. Quando a gente fala de tríceps, a gente está falando do músculo maior do seu braço. Muitas pessoas mostram o bíceps com a ideia de mostrar o volume de braço, mas na verdade, se você analisar o tamanho do bíceps e tudo que é tríceps, olha o tamanho desse cara. Enorme! Então, você quer ficar com o braço grande, você precisa dar atenção para ele. E pra gente ter um treino perfeito de tríceps, várias coisas são importantes e a gente já vai começar com o seguinte. Esse músculo, ele atravessa tanto o seu ombro quanto o seu cotovelo. Se você faz um exercício aqui e um exercício aqui, esses estímulos chegam diferentes dele. Uma outra coisa que é importante, para você ter o máximo de hipertrofia, você precisa passar por 3 pontos principais de estímulo dela: tensão mecânica, hipóxia muscular e dano tecidual. No decorrer de toda essa minha jornada, eu entendi qual dos exercícios de tríceps foca e enfatiza mais um ponto ou outro e qual é a ordem perfeita. Primeiro exercício do treino, eu quero que você faça um pulley tríceps, ou com corda ou com barra. Eu poderia ter colocado nesse primeiro exercício um tríceps testa, mas eu não fiz isso porque o pulley tríceps, ele te traz mais conforto articular, coisa que o testa nem tanto, mas a gente vai falar dele daqui a pouco. O pulley tríceps também te proporciona desempenhar grande força, você consegue colocar muita carga nesse exercício. E quando a gente fala de carga, a gente está falando da primeira coisa que a gente vai trabalhar, que é a tensão mecânica. Quanto mais carga, mais tensão chega no seu músculo e mais o seu sistema nervoso central liga as unidades motoras. Chega no tríceps e fala: ei! Ativa aí, caraca! Isso é importante que esteja ali no começo do treino. O pulley tríceps é um exercício que você precisa tomar alguns cuidados para que tudo isso que eu falei seja otimizado. Você precisa deixar o cotovelo fechado, meio que fechando o sovaco mesmo, porque se você afasta o cotovelo, você começa a direcionar peso pro seu peitoral. E aí você perde todo esse trabalho que a gente tá falando aqui. Animal! E tem um ponto interessante ainda no tríceps pulley, aonde está o braço do lado do corpo. Se o braço está do lado do corpo, a cabeça longa do meu tríceps está mais encurtada. Outro ponto que é importante sempre é a amplitude de movimento. Então você flexiona o máximo possível o cotovelo e estende o máximo possível, gerando o trabalho em todo o arco de movimento. Amplitude, que é um ponto hiper importante para esse músculo se desenvolver. 3 séries mais ou menos. Lá, quantas repetições eu faço? No reps. Mas para te dar uma ideia, uma margem, você não vai fazer nesse primeiro exercício mais do que 10 repetições. Eu quero que você ligue esse sistema nervoso central. Eu quero que você faça com que esse músculo faça muita força. E para isso, a gente precisa de cargas mais altas, repetições mais baixas. Vamos agora no nosso segundo exercício da lista, o tríceps testa na polia alta e com corda. E você vai ficar de costa para ela. Você vai deixar o seu corpo inclinado, mais ou menos uns 45 graus, porque essa inclinação vai te dar base para conseguir fazer o exercício. Você vai deixar o seu braço mais ou menos do lado do seu rosto. E aí, claro, a amplitude de movimento é o mais importante. Estende o máximo possível, segura ali mais ou menos 1-2 segundos só para dar aquela chuchada no músculo e depois você alonga o máximo possível até sentir ele alongando até quase rasgar, assim. Aí tá supimpa o exercício. Qual é a ideia de colocar esse exercício? Primeiro, você não fez o pulley aqui? O testa, o cotovelo foi para onde? Ou seja, eu alonguei um pouco mais essa cabeça longa. Ou seja, já tô mudando a mecânica do exercício todo. E por que eu coloquei uma corda nesse exercício? Vai te proporcionar uma parada muito legal no testa, que é a contração de pico. Você não vai simplesmente fazer o exercício, você vai fazer e vai apertar um pouco mais no final. Dessa forma, você vai aumentar o tempo sob tensão. Quando a gente aumenta o tempo sob tensão, esse músculo em contração, ele vai consumindo todo o oxigênio que tá ali dentro e chega uma hora que ele entra, o segundo ponto, a hipóxia muscular. Ou seja, falta oxigênio lá dentro. O seu músculo entende que ele precisa ficar mais forte por conta disso. Eu sou um merda mesmo. Agora, a corda você entendeu o motivo. Por que então a gente colocou esse testa na polia alta e eu não pedi para você fazer, sei lá, o testa com barra? O tríceps testa é considerado pela ciência eletromiografia o melhor exercício para tríceps. Entretanto, esse cara, ele cobra caro da sua articulação. Ele acaba exigindo muito do seu cotovelo. Uma coisa que eu percebi fazendo na polia alta, você alivia
para a articulação, ou seja, você exige menos dela e tem um exercício tão bom quanto, com a possibilidade ainda de colocar a corda e gerar todo esse negócio que eu falei. E quando a gente fala de articulação, é uma coisa hiper importante, porque se você machuca a sua articulação ou sente dor, como é que fica a sua intensidade de treino? Uma merda! Agora, se você já tem algum desconforto, alguma coisa, no site da Oficial você encontra alguns produtos específicos para articulação. Então já dá um pulo no site, vê isso e aproveita o cupom de desconto que você tem aqui com a gente. Vamos manter 3 sériezinhas nesse exercício. Aqui, olha só que interessante, você já consegue aumentar um pouco o volume de repetições. Já pode chegar em torno aí de 12, 15 repetições, porque a gente precisa, lembra, de manter esse músculo o mais tempo possível tensionado, contraído. Terceiro exercício do treino. Primeiro passo, o que a gente fez? Colocou carga, tríceps pulley. Aí a gente estimulou aqui tensão mecânica. Aí o segundo, a gente veio tríceps testa na polia com corda. A gente gerou hipóxia muscular. Agora, olha que coisa sublime. A gente vai pegar esse músculo que tá muito tenso, tá muito encurtado e vai alongar esse cara. Porque quando a gente alonga esse músculo, principalmente nessa situação que ele se encontra agora, a gente vai estimular a terceira fase, dano tecidual. Para ter tudo isso, o exercício é o tríceps francês. Aqui o tríceps está como? Mais encurtado. Aqui ele tá médio, alongado barra encurtado. O francês, ele vem para cá, para provocar o máximo possível de dano tecidual. Então, se a gente quer estimular o máximo possível de alongamento para ter o máximo possível de dano tecidual, você vai perceber que eu desço o peso atrás da cabeça e crio uma leve rotação no punho para possibilitar que ele desça ainda mais. Olha só como que esse banco, pelo fato dele ser mais curto, ele possibilita que eu alongue o máximo possível dessa musculatura. E também é interessante você não subir completamente, por quê? Senão você causa um encaixe articular e esse músculo descansa. E outro ponto importante é você deixar esse braço bem próximo da sua orelha. Dessa forma, você consegue direcionar exatamente todo o torque com a alavanca do seu braço para o tríceps. Se você inclina o braço, você alivia. Você vai deixar esse exercício mais fraco e, claro, vai estimular menos. Esse exercício você pode fazer ele tanto com os dois braços, um peso só, como unilateral. E eu vou te falar, faz unilateral. Você vai conseguir se concentrar mais e explorar mais o que esse exercício tem para te trazer. Número de séries, a gente vai ficar com as 3 sériezinhas. As repetições você também vai manter ali na casa das 15 repetições, 12. A gente quer alongar esse cara. Então, quanto mais repetições você fizer, mais você estimula esse alongamento. E, claro, foque em alongar o tríceps nesse exercício. Agora, o quarto exercício do nosso treino. Você fez um exercício aqui, você fez o outro exercício aqui e você fez o seu terceiro exercício aqui em cima. Ou seja, você já passou por todos os arcos do seu ombro. Se você fizer qualquer exercício em cima desses ângulos, você vai estar, de certa forma, repetindo o exercício. Então, como é que a gente faz? Não sei. E esse exercício, a ciência comprova que ele trabalha mais a parte baixa do seu tríceps, o que a gente chama de porção distal. Que, diga-se de passagem, é legal, né, viado? Porque ela vai ficar pra fora da camiseta, entendeu? Então a gente vai fazer agora um supino fechado ou um tríceps supinado. E olha que interessante, você vai focar agora em mudar a posição do seu braço. Uma coisa importante desse exercício é você trazer o cotovelo próximo do corpo, tipo meio que raspando mesmo, porque aí você tá direcionando o peso em cima do vetor de força que vai trabalhar o seu tríceps. Você pode trazer a barra aqui embaixo, na parte superior do seu abdômen, não tá errado, ou você pode trazer a barra aqui, ó, no mamilo, porque dessa forma você vai alongar mais essa musculatura. Mesmo porque eu quero mais repetições. Eu quero que você coloque esse músculo para fazer muitas repetições, para dar um pump muito grande. Mais de 20 repetições é super interessante. A flexãozinha vai dar conta, o supino você vai colocar uma carga que não é tão alta. 3 sériezinhas também, supimpa, tá tranquilo. E aqui tem um vídeo de bíceps, também montado com ciência, que eu vou te ensinar a fazer o bico do bíceps e também essa volta aqui embaixo. Porque você não vai ficar com o braço grande e ser um bíceps bonito, vistoso, né, mano? Então já clica aqui agora para complementar.